Olá, Paz do Senhor, estamos de volta no nosso devocional, nossa palavra. Nós estamos falando sobre as 7 igrejas da Ásia Menor, sobre a igreja do Apocalipse. E hoje vamos falar sobre a terceira igreja, a igreja de Pérgamos, que está em Apocalipse, capítulo de número 2, versículo de número 12 em diante. Que diz assim: E o anjo da igreja que está em Pérgamos escreve isto, diz: aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Aí o versículo 3 diz: Eu sei as tuas obras, e onde habitas, e o que é, onde está o trono de Satanás. Retenha o meu nome e não negar-te a minha fé. Ainda no dia de Antipas, minha fiel testemunho, o qual foi morto entre vós, e onde Satanás habita. Nós vamos ver que a cidade de Pérgamos, ali na região da Ásia, é uma cidade conhecida como uma cidade pagã, né? Uma cidade que é totalmente mergulhada pela idolatria. E quando o Senhor se apresenta para essa igreja, ele diz assim que eu conheço as tuas obras e aonde habita o trono de Satanás, né? E quando o Senhor fala habita o trono de Satanás, é porque aquela cidade ali, quando o Senhor se refere a esse trono de Satanás, é que aquela cidade ali, o povo, eles adoravam muito o imperador, né? São, vamos dizer assim, política humana, né? Tinham o imperador como um ídolo. Por isso que o Senhor se refere ao trono de Satanás, porque a igreja de Pérgamos, ela estava dividida, né? Tinham os que serviam a Deus de verdade, e tinha aqueles que estavam seguindo outra doutrina. A igreja de Pérgamo é uma mensagem direta de Cristo a uma igreja que vivia em um ambiente extremamente hostil à fé. Apesar da fidelidade de alguns, havia, né, concessões perigosas dentro da igreja. E o Senhor elogia, mas também lhe repreende com firmeza. Nós vamos ver que o Senhor diz assim: conheça as tuas obras, no versículo 13. E onde está o trono de Satanás? O Senhor aqui, Jesus, ele representa aqui como aquele que tem a espada afiada de 2 gumes, símbolo de quê? De julgamento e de autoridade. Nós vamos observar aqui também que Pérgamos era um centro de idolatria, como eu falei. Era um centro de perseguição, mas mesmo assim a igreja permaneceu firme em nome de Jesus. Por quê? Porque lá tinha uma pessoa que o Senhor vai fazer menção no versículo de número 13, chamado de Antipas. Ele foi um mártir, né, que é citado aqui nesse versículo, porque ele foi morto, né? Ele foi morto, ele foi um cristão fiel que foi morto por causa do evangelho. Ele não negou a Cristo. E ele possivelmente, a história diz que ele foi discípulo de João. E ele foi o que? Queimado vivo em um altar de forma de touro, com sacrifício. Por quê? Porque ele não negou o evangelho, ele não negou o nome do Senhor. Por isso ele é considerado aqui como um mártir, ele foi fiel. Só que, no entanto, como ele foi fiel, já tinha aqueles que era fiel ao Senhor. Então, Deus, ele conhece as nossas lutas, Deus conhece a nossa fidelidade. Mesmo quando estamos em ambiente espiritualmente difícil, ele contempla tudo, né? Ele sabe o que nós fazemos, ele conhece o nosso deitar, ele conhece o nosso levantar, ele conhece o nosso agir, ele conhece o nosso falar, ele conhece nossas atitudes, tudo ele está contemplando. Então, quando ele chega aqui para essa igreja, para o anjo dessa igreja, ele diz: eu conheço as tuas obras. Versículo 3: eu sei que onde está o trono de Satanás, e que retém o meu nome e negar-te a minha fé. Ainda no dia de Antipas, meu fiel testemunho, o qual foi morto entre vós, e onde Satanás habita. Mas ele diz: mas umas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão. Aí. O que Balaão fazia? Balaão, ele negociava com Baraque, né? Com Balaque, e para o quê? Para cometer o povo de Israel como sacrifícios
e a levar o povo à idolatria e se prostituir. Então o Senhor diz que eu conheço, tenho alguns aqui dizendo para o anjo da igreja que segue essa doutrina, a doutrina de Balaão, né? E assim tem também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, que eu aborreço. E ele diz: arrepende-te, pois quando não brevemente virei a ti com eles e batalharei com a espada da minha boca. Então o Senhor estava trazendo a correção para aquela igreja. Alguns que seguiam essa doutrina de Balaão, esse ensinamento que levava o povo ao pecado. E o Senhor, ele dá conselho para aquela igreja, para o anjo da igreja, dizendo que eles viessem se arrepender, né? Que eles viessem ter um compromisso com a verdade, que eles não permitissem misturar o erro com a verdade. Por quê? Porque o Senhor não tolera o pecado. Porque o pecado é o que contamina a igreja. Então o Senhor, ele falando para que não tolerasse isso. Aí ele faz um convite ao arrependimento. Arrepende-te, pois, né? Jesus adverte: se não houver arrependimento, ele virá contra eles com a espada de sua boca. A igreja deve tratar o pecado com seriedade, não ser conveniente ao pecado. E hoje a gente vê que muitas pessoas não levam isso a sério. Quer ficar brincando com o pecado, né? Achando que está indo tudo bem, mas o Senhor, ele não se agrada, porque ele não se agradou da igreja de Pérgamos. A igreja de Pérgamos, ele adverte que aqueles crentes, aqueles irmãos que estavam ali, aqueles que seguiam a doutrina de Balaão, aqueles que ensinavam os outros ensinamentos, que eles viessem se converter. Porque não existe dois termos, não existe aquela situação que está em cima do muro. Ou nós seguimos a Cristo, ou nós estamos na igreja para servir ao Senhor com sinceridade, ou nós não estamos. Então é isso que o Senhor estava dizendo, mas ele diz: arrepende-te. Urgente. O juízo de Cristo começa para a sua igreja. Está em 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 17. Aí ele faz a promessa para a igreja, né? Ao que vencer, darei do maná escondido, né? O maná é o que nós temos hoje, o quê? A palavra. É o verdadeiro maná. É o sustento espiritual, a comunhão profunda com Cristo. E que ele diz para aquela igreja. Aí ele diz assim: ó, vale a pena resistir e permanecer fiel. Há uma recompensa eterna reservado para aqueles que são vencedores, que vão até o fim. Há uma recompensa. Então o Senhor, ele fala para a igreja de Pérgamos, que eles viviam numa cidade que era totalmente mergulhada no pecado, na idolatria, mas que eles não viessem se contaminar, que eles viessem fugir da aparência deste mal. Louvado seja o nome do Senhor. Então esta é a nossa palavra de hoje. Que Deus em Cristo nos abençoe. Se inscreva no nosso canal, deixe seu like, seu joinha, deixe seus comentários. E no próximo encontro nós vamos falar sobre a quarta igreja. Amém? Que Deus em Cristo abençoe e a paz do Senhor.